mais. A infidelidade, gente, o relacionamento ele é muito baseado na confiança. Então, isso é muito complicado. Se a infidelidade tem muito a ver com essa questão do preço que a gente vai pagar. Então, por exemplo, ele é casado, é apaixonado. Se a esposa ficar sabendo, com certeza ela vai ter uma atitude aí de terminar um relacionamento e tudo mais. Então, é muito preço que quer pagar. O que eu acho interessante? Quando a pessoa não consegue controlar as suas atitudes, igual ele parece que não consegue, o interessante é fazer uma terapia para entender da onde que ele entendeu, o que ele entende em relação a isso, porque ele está correndo muito risco de perdê-la, né? Então, se é apaixonado, é aquela coisa do preço que a gente quer pagar. Vale o risco de perder a esposa por uma aventura, né, por uma questão, uma outra pessoa? Então, quando a gente entende isso na terapia, por que foi, onde que eu aprendi, como que funciona, a gente consegue mais controlar esses impulsos, essas vontades, assim, né? E entender o porquê, o que significado que a infidelidade tem na vida dele, entendeu? E essa pergunta aqui é polêmica. Doutora, tenho 43 anos, homem. Sou de uma família tradicional. Nunca me casei, sempre me relacionei com mulheres. Mas sempre fico irritado quando acabo de ter uma relação sexual com alguma mulher. Não sei o que acontece, mas no fundo tenho desejo por homens. Mas não tenho coragem de encarar. O que é que eu faço, doutora? Nesse caso, tem que ter uma terapia aí. Porque para entender o que está acontecendo. Será que teve desejo por homem? A gente tem que saber, por exemplo, se já teve essa relação com homens. Porque às vezes pode acontecer, né, de ter aí, ser homossexual, de gostar de homens mesmo. Ou pode acontecer de ter uma fantasia, por exemplo, se eu me irrito por mulheres, então deve ser que eu gosto de homens. Por isso que a gente tem que saber dentro desse contexto aí. É importante entender o que está acontecendo. Às vezes, gente, você pode ter o contato com as mulheres, gostar de mulheres, mas o sexo está envolvido e relacionado com alguma coisa errada, a forma como ele foi criado em relação a isso. Então, no momento que acaba ali, não quero mais, mas não quer dizer que isso seja um desejo por homens. Agora, se já teve essa experiência, se vê que gosta mesmo, aí é interessante fazer uma terapia para entender o porquê que não assume, né, nessas relações. Eu acredito, como ele colocou aí no início, que é por ter uma relação, por ter uma família muito tradicional. Acho que é mais o medo, né, de assumir uma relação sexual, alguma coisa assim. Então, por que eu acho interessante a terapia? Porque ele vai se definir mesmo, ver o que ele realmente quer e a partir daí escolher o que ele vai querer e assumir isso perante, né, a sociedade, se ele quiser. Às vezes existe essa confusão, às vezes pode ser homossexualidade, mas às vezes pode não ser. Por isso que é difícil falar que a gente precisa saber do histórico, da família, das relações, para a gente dar mais informação, né? Então, o importante seria isso. Gente, nós iremos para o intervalo, nós voltaremos rapidamente com a doutora Cristina e você pode ligar, pode continuar participando do nosso programa através do telefone 3222-5052. Tomar um ar, né, doutora? E depois dessa pergunta, eu volto já com o programa Cidade Urgente.